Daí depois eu vou deixar para vocês aqui no final desse vídeo o livro que eu usei. Mas o livro que eu vou usar para fazer para vocês o comentário, que eu vou fazer minha observação bibliográfica, é Educação Especial, Eu Também Quero Brincar, que daí envolve a psicomotricidade. O livro é de Maria Cristina Trois Dornelles Hall. Eu acho que é assim que falou o sobrenome dela, assim, Raul. Desculpa se eu estiver errando, mas é assim que eu entendi. Daí eu vou estar fazendo para vocês uma leitura aqui e eu vou estar explicando, ao meu ponto de vista, o que é a psicomotricidade relacional, né? Porque a psicomotricidade em si, elas têm duas vertentes, que é a funcional e a relacional. O objetivo desse curso de extensão é tirar exemplos da importância do lúdico na educação especial, mas também é importante na educação formal normal, né? Então eu vou fazer com o texto bibliográfico essa iniciativa, né? Que na vida da criança a sua identidade é feita através do brincar, e assim vai aprimorando a sua convivência com brincadeiras, interações e tudo mais. A psicomotricidade nasceu dos estudos da neurologia ao campo da saúde, né, em meados do século XIX, onde os médicos estudavam o mapeamento cerebral tentando entender de onde que eram esses sintomas, como funcionava, os aspectos de respostas, de estímulo, e assim ia. E daí os paramédicos faziam as terapias que passavam para outros médicos estar fazendo. Então seriam os médicos paramédicos, né? Daí estudou essa relação com o meio externo e o meio interno. E foram vendo que a relação das pessoas com a interação com os objetos tinha algumas respostas. E assim foi o início da psicomotricidade, que na época não era esse nome que era dado ainda, conforme as minhas pesquisas aqui. Daí, aprendendo com o mundo à sua volta, na manipulação de atividades, foram vendo que o jogo seria uma boa estratégia para estar usando com as pessoas, né? Tanto para desenvolvimento da saúde e depois, mais para frente, foi usado nas escolas. Daí, segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade, a psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. Daí eu peguei essa citação lá da Associação Brasileira da Psicomotricidade. Depois, no final, nos comentários aqui do vídeo, aqui da observação, eu vou deixar a parte bibliográfica que eu peguei esses comentários, tá? Essas citações. Daí eu vou falar um pouquinho de André Lapierre. André Lapierre, ele é considerado o pai da psicomotricidade relacional, porque nos seus trabalhos desenvolvidos na década de 1970, ele usou essa vertente como a psicomotricidade como reeducação psicomotora, que apresentavam inadequação escolar. Daí eles foram vendo as crianças que tinham menos desenvolvimento escolar e foram fazendo algumas pesquisas, algumas adaptação, né? Conforme André Lapierre foi mostrando os resultados. Daí foi feito colocando em mente que tinha que envolver o emocional, o intelectual e o afeto junto para melhorar a cognição da criança. E assim foi feita mais pesquisa, mas André Lapierre é o pai da psicomotricidade relacional porque ele teve mais um fundamento sobre o assunto. Ainda André Lapierre, ele teve seus fundamentos na teoria de Henri Vallon, que relacionava o movimento relacionado ao afeto e à emoção também, onde as crianças estão inseridas na interação com o meio e os hábitos dessas crianças. Então, conforme o Henri Vallon, que estudava o afeto também, né, nos seus estudos, que daí o André Lapierre teve seu fundamento nele. Deu uma citação que eu peguei também aqui conforme do outro livro, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, qual livro que foi certinho para vocês depois.
Henri Vallon estudou o movimento humano e suas implicações no desenvolvimento psicológico da criança, com tese no doutorado, A Criança Turbulenta, que daí ele pegou os movimentos da criança para fazer aquele estudo, que daí contribuiu para o desenvolvimento infantil, analisando as estratégias e os problemas de desenvolvimento das crianças. Daí a gente vê que é tão importante, desde a criança até o nascimento da criança, com os familiares, fora do espaço escolar, o desenvolvimento dela com os familiares, que na interação da criança que ela vai aprendendo. Que até no choro da criança, até a criança observa que no choro ela tem aquele contato, que a mãe vai correr pegar, vai ver o que está acontecendo, e assim vai indo. Então, nos estímulos da criança, a criança vai desenvolvendo. Quando chega na escola, que é um espaço mais educativo, essa criança vai ter contatos com outras pessoas socialmente, e daí que vai desenvolver melhor ainda, né? Que daí é outro tipo de interação. E assim vai. E a professora tem que aproveitar conforme o meio que a criança está envolvido, né, para fazer essa adaptação e adaptar na escola, para fazer essas observações. E aí eu falo da importância da criança e dessa criança que vira adulto. Porque o que ela pega no início da sua fase infantil serve para ela quando ela fica adulta. Desde o movimento corporal, que é as sensações que ela tem, as manifestações, sentimentos, o afeto, tudo envolve na sua cognição também, no seu intelectual. E isso foi pesquisas que eu fiz, tá, pessoal? Depois eu quero ler para vocês um trecho de um livro aqui também que eu achei bem interessante na parte de educação especial. Nesse livro de educação especial, Eu Também Quero Brincar, eu achei bem interessante a introdução, que fala que a história da humanidade demonstra que o brincar faz parte da vida da criança em diferentes momentos históricos. No entanto, nem sempre o brincar foi considerado um aspecto de infância, já que envolve também a concepção de homem e sociedade. O estudo sobre criança, desenvolvido no decorrer da história, proporcionaram efeitos sociais, políticos e pedagógicos, uma vez que os professores foram muito significativos e relevantes como indicação sobre o desenvolvimento infantil. Então vocês veem que aqui, nessa parte de introdução, já tem essa parte de conflito, né, que fala que a criança, o brincar está na criança desde o início, só que teve bastante concepção do homem em sociedade. Teve envolvimento político, também sociais, pedagógico. Então, são conflitos que preocupam na infância, né? Que algumas não têm acesso a esse brincar espontâneo, né? Não tem conforme o local que eles vivem, fica bem difícil mesmo. Então, eles não têm esse contato. A criança ela é ativa no processo de construção do conhecimento e das relações sociais, mas a definição deste direito ainda compete apenas ao adulto, muitas vezes desconsiderando o potencial criativo e criador das experiências infantil. Então a gente tem que dar importância nessa parte do brincar, do desenvolver, do afeto, do emocional, da criança criar a sua fantasia, né? Da fantasia da criança. Isso é muito importante, porque tem pessoas que não levam em consideração essa parte, pensa que a criança está brincando só por brincar, e na verdade não é só brincar por brincar. Tem muita coisa envolvida ali, né? Muitos conceitos envolvidos. Nesse livro do Educação Especial, Eu Também Quero Brincar, eu achei bem interessante também alguns trechos que eu estou falando para vocês, tá? Então eu vou continuar falando e comentando sobre, que daí eu vou dando um entendimento melhor para mim, e vocês também, eu procuro que vocês possam entender também nesse curso de extensão, tá? Para compreendermos o significado de brincar, partiremos por alguns questionamentos. Todas as crianças brincam? Elas se divertem quando estão brincando? Quais são as características que definem o brincar?
Existe brinquedo adequado para cada idade? O espaço destinado às crianças precisa de alguma organização? O adulto deve participar dos jogos, deixando as crianças ganharem sempre? E as regras? Qual o papel do adulto nos jogos e nas brincadeiras? É possível ensinar brincando? Os educadores com os educandos, com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, eles também podem participar? Conseguem participar das brincadeiras com os colegas da escola? Todos participam? Afinal, o que envolve o brincar? Então eu posso deixar para vocês aí essas perguntinhas, se vocês conseguirem, puderem me ajudar respondendo algumas questões, que daí no próximo vídeo que eu vou ficar gravando, no curso de extensão, eu vou tentar pesquisar e responder essas questões que são bem interessantes pra gente, né? A gente para pensar em algumas coisas, até da gente mesmo quando era pequeno, né, gente? Porque assim, eu lembro que eu brincava, mas eram umas brincadeiras assim, eu não tinha muito acesso a muitas coisas para brincar. E na escola não tinha. Na época que eu estudei não tinha. Era mais aquela coisa mecânica lá, lição na lousa e pronto, intervalo, você corre ali no intervalo, volta para a sala de aula. Hoje eu vejo pelas minhas filhas, as aulas são mais dinâmicas, mais lúdicas, sabe? Tem mais brincadeira, mais interação, até nos exercícios. Eu acho bem interessante. E eu acho que também isso a criança aprende bem melhor, sabe? Aprende mais fácil. É menos mecânico, sabe? Eu acho que é menos, né, torturoso que a gente fala, mas a criança quando tá na parte do aprendizado fica bem mais difícil a criança tá aprendendo assim, mecanicista, sabe? É a letra A do abacaxi. Pronto. A criança olha para o abacaxi e fala: "Ah, é a letra A". Beleza. Hoje isso ainda existe. Mas a professora pode levar para a sala um abacaxi, uma fruta abacaxi, um objeto que é um abacaxi. Hoje vende aquelas jarras de abacaxi e mostrar, olha, a do abacaxi, mas a criança pode manipular o objeto, fica uma aula bem mais gostosinha, sabe? Ou se não, no abacaxi, levar o abacaxi na sala de aula, ver com a escola, com a merendeira, com a parte da direção mesmo, alguma coisa assim parecida, e eles poderem comer o abacaxi depois, sabe? Eu acho que fica bem mais interessante uma aula assim, ensinando para criança. Esse daqui é o M da maçã, levar um pedacinho, a criança. Porque ela vai gravar na sua memória uma coisa gostosa que ela fez, ela acabou comendo aquele alimento lá que aconteceu, e assim a gente vai intercalando, vai desenvolvendo umas coisas legais, sabe? Ou manipular, fazer objeto reciclável. Se não tem na escola os materiais, que algumas escolas têm materiais bastante interessantes, que às vezes os professores nem manipulam, né, pelo cansaço, assim. Tem muita coisa legal. Eu cheguei a fazer estágio porque eu faço faculdade de educação especial e de pedagogia. Os estágios meus de pedagogia eu já terminei todos. Eu estou fazendo agora educação especial. Então eu fiz estágio em escolas assim antes da pandemia, né? Eu pude presenciar algumas coisas assim. Eu vi muita correria demais. Mas daí na parte das crianças, das professoras de educação infantil, eu não cheguei a fazer estágio assim, presencial de educação especial. Mas na escola, como é uma escola inclusiva, o primeiro estágio que eu fiz foi na escola que tinha uma criança que era especial, no segundo ano. Primeiro e segundo ano, eu fiz 2 anos de estágio lá, remunerado, né? Que ela tinha uma deficiência motora. E depois um estágio obrigatório que eu fiz numa outra escola, aqui tinha uma criança autista na educação infantil. Então, eu sei assim, é meio complicado se presenciar algumas coisas assim que são bem. E outra, a escola municipal, né, que é gratuita, é uma professora para quase 30 alunos, 28 alunos. É muita criança demais para uma professora só conseguir fazer, sabe? Não tem aquela auxiliar para estar ali. É bem complicadinho, mas tem muita coisinha que a gente pode jogar para eles assim fazer, sabe? Muita aula dinâmica. Igual a professora do segundo ano, ela dava muita aula dinâmica para as crianças, muitos jogos, brincadeiras. Ela usava garrafa PET para fazer jogo de... Como que é o nome daquele jogo? Boliche. Era muita coisa legal, e na garrafa PET eu colocava a numeração dos números para ensinar tabuada para as crianças. Então tem muita coisa lúdica para fazer.
Nos próximos vídeos eu vou estar pesquisando algumas coisas lúdicas aqui com materiais recicláveis para estar mostrando para vocês, tá? Eu vou estar fazendo a manipulação, depois eu gravo como ficou feito, como vai ser o joguinho, como vai ser a manipulação. Agora voltando a nosso comentário aqui do brincar, né? Que o brincar ele é visto como diversas óticas nos campos do conhecimento e é abordado como campo da filosofia como um instrumento de contraposição à racionalidade. As novas tendências sociais e culturais destacam que a emoção possibilita o equilíbrio necessário à formação humana. Então, quando a criança brinca, ela abre o seu emocional. Ela tem a sua interação, ela tem fantasia. Eu acho que é a parte mais lúdica, sabe, do ser humano. E eu acho que isso também não pode ficar parado na educação infantil. Tanto ela especial ou não, como eu estou falando de educação inclusiva, eu estou envolvendo os dois aspectos junto. A educação especial, inclusiva em escola regular, né? Onde que esse movimento não pode parar só na educação infantil. Ela foi para o Fundamental 1, parou. Não precisa mais trabalhar o lúdico. Sim, o lúdico tem que ser trabalhado, eu acho que até no ensino superior, porque a gente aprende, no lúdico a gente aprende bem mais, que a gente aprende como se fosse um prazer, o prazeroso. Eu acho que essa parte ajuda a gente bastante. Porque por mais a criança mais, não precisa mais jogos, brincadeiras. Não tô falando só joguinho só de criancinha, mas tem muito jogo adulto aí que você aprende bem mais, sabe? Que mexe com o seu intelectual, bastante. Nessa parte do livro ainda da educação especial, eu também quero brincar, a sociologia da infância considera o brincar como uma forma de inclusão da criança na sociedade. Por meio da brincadeira e o brinquedo, a criança assimila e produz conhecimentos ligados a regras, costumes, valores, ética e sociedade. Já na psicologia, aponta o brincar que faz parte de todo o processo de desenvolvimento da criança e dos jovens. Que eu estava citando naquela hora, que não para só nas crianças pequenininhas, vai lá no idoso. Então, de 0 até 80, 90 anos, 100 anos, quantos anos a pessoa viver. Eu acho que isso aí não pode parar por aí, não. Ainda mais se for em educação especial. Usa isso pro resto da vida mesmo. Eu acho que não tem como um professor não pensar em lecionar só naquela mecanicista, sabe? Só naquele conteúdo da lousa, mais nada. Eu acho que o professor tem que, por mais que seja a situação mais difícil agora no momento, tem que se adaptar. As movimentações, emoções, interações com os pares. E a interação, igual eu falei, a interação é muito importante com as pessoas desenvolvendo. Porque a criança que tem a interação lá no comecinho, no seu desenvolvimento, na escola, quando ela vai na sociedade trabalhar, ela vai ter uma interação melhor no emprego dela, ela vai ter uma interação melhor com o chefe, ela vai saber trabalhar em grupo, ela vai ter ideias no serviço, porque ela vai colocar, mesmo que ela coloque sua imaginação, seu lúdico, sua fantasia no seu trabalho, ela vai estar aprimorando o seu trabalho melhor. Eu acho que estudos de vários fundamentos aqui, de pressupostos aqui, igual André Lapierre falava, tem bastante embasamento. Tem bastante. Então, a gente tem que estar aprimorando. Só que temos que aprimorar, né? Depois dessa faculdade minha que eu estou fazendo de pedagogia, que eu terminei esse ano, a educação especial terminou ano que vem, eu quero buscar, tá fazendo mais curso de psicomotricidade, eu quero fazer a pós em psicomotricidade, que eu acho para um pedagogo tá atuando, se ele tem essa pós em psicomotricidade, ele vai estar com a mente bem aberta para estar atuando com as crianças de qualquer idade. E depois eu quero fazer também ciências biológicas para dar aula para a educação o ensino fundamental 2, né, que eu acho bem interessante também, e eu quero levar essa psicomotricidade para ciências biológicas, porque eu acho que é bem interessante trabalhar essa parte da ciência biológica com a psicomotricidade e envolver, sabe, fazer uma interdisciplinaridade nas duas matérias, assim, eu acho que dá não sei, vamos pensar, tá lá que eu vou fazer também, né. E alguns estudos apresentam dificuldades de aprendizagem, isso porque poderia desenvolver bloqueio no processo de desenvolvimento.
E tem também alguns estudos que falam que bloqueia, que fica mais difícil. Mas igual eu falei para vocês, depende da criança fazer aquela adaptação conforme o convívio da criança. Não é assim, uma coisa para geral. Você pode tentar fazer algum, como que agora eu esqueci o nome que eu posso falar para vocês aqui. Alguma forma, em geral, mas cada criança desenvolve de um jeito, cada criança tem um resultado final diferente das outras. Dificilmente você vai ter resultado com a Maria e com o João mesmo. A Maria, ela desenvolve de um jeito, ela é de um jeito, ninguém é igual a ninguém. E o João desenvolve de um jeito, pode ser que seja mais rápido, mais devagar. O importante é o resultado final desse resultado, de tudo que você está fazendo aqui. E não é só o jogo mediado, aquele jogo mecânico. É o jogo espontâneo, que você facilita a criança a desenvolver aquela habilidade sem estar envolvendo muito. Você dá um jogo facilitado. Você pode colocar umas regras naquele jogo, mas a criança que vai desenvolver, que vai ter aquela habilidade, vai ter aquela movimentação, é o jeitinho dela. Cada uma faz do seu jeitinho. E no final você vai poder não avaliar, mas tentar ter um levantamento do que está acontecendo, o que foi, como que foi, e assim vai. Assim, eu não posso falar muito para vocês, porque eu não sou especialista na área, igual eu falei para vocês. Ainda não fiz a minha pós-graduação, mas estou formando pedagogia ainda. Mas, assim, pelas leituras que eu fiz aqui, pelos embasamentos teóricos que eu andei pesquisando, eu achei bem interessante. E é uma parte que precisa ser bem estudada, bem aprimorada, que eu acho que faz parte da educação. A psicomotricidade ajuda bastante na educação. De conforme o livro ainda, no aspecto pedagógico, as vivências das crianças e dos jovens proporcionam a formação integral, uma vez que brincar pressupõe escolhas, raciocínio e memória. Também a afetividade, a sociabilidade e a construção de regras estão presentes no momentos em que as crianças e jovens brincam junto. Foi tudo isso que eu falei para vocês. Contudo, percebemos que o brincar está presente em todas as áreas e dimensões da formação humana, especialmente na vida dos estudantes. Comumente, o brincar acontece por interesse próprio, certo? Então, a criança quer brincar, ela vai ali, pega o que ela tem, ela brinca. Porém, os estudantes com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação podem não apresentar esse interesse de forma espontânea. Para despertar a atração desses estudantes pelas brincadeiras, os professores precisam colocar em ação a sensibilidade, o conhecimento sobre a ludicidade e seus fundamentos e utilizar a criatividade para despertar a motivação. Então, pessoal, eu acho que é bem importante o professor estar interagindo ali, mesmo na educação especial ou na educação em classe comum. Tem que ter o professor ali mediano, um professor facilitador que está ali facilitando as interações entre os alunos, dando dica, sabe? Brincando junto, aprendendo junto, que o professor aprende junto. Tá ali, né? O fato que as dificuldades de aprendizagem estão presentes na vida de todo ser humano. Igual eu falei para vocês, a dificuldade, você vai ter dificuldade pro resto da sua vida. Você tem que aprimorar ela, você tem que se adaptar a ela, contornar ela e desenvolvendo. Você tem que se adaptar. A dificuldade ela existe, né? Você não tem como você falar assim, eu já aprendi aquilo ali, eu não preciso aprender mais nada. Não, você aprendeu, você acomodou, você assimilou, você acomodou, beleza, acabou. Não, você sempre está aprendendo uma coisa nova, está assimilando e acomodando e aprendendo de novo, e assim vai. Eu acho que esse daí não sei se é Jean Piaget ou é Vygotsky, agora eu não tô me lembrando, eu vou pesquisar para vocês, depois no próximo vídeo eu pesquiso e falo certinho essa parte de assimilação e acomodação.
Mas é a dificuldade em aprender um novo conteúdo, um cálculo, um sentido de um texto, uma forma de movimento, compreender o sentido da música, da arte, as relações sociais, desculpe, culturais, econômicas. É tudo envolvido, as dificuldades estão ali. Agora, na escola, é comum que os estudantes também esbarrem em algumas complicações, as quais podem ser que sempre são percebidas ou algumas não são percebidas por crianças, adolescentes que passam o ano fio enfrentando essa realidade, pois não encontram o apoio familiar, pedagógico, da saúde que necessitam. Então é bastante importante. Família, escola está envolvido na dificuldade do aluno, conversar com os pais, né, com os responsáveis, a professora está ali. Por mais que é um ano que fica com a criança ali na sala de aula, muda de professor, mas tem um diagnóstico ali, a professora tem que ter uma, né, porque dependendo se a criança fica integrando na escola, for pensar em integral, a criança vai ficar mais tempo na escola do que na própria casa, né, porque a criança sai cedo, só volta à tarde, chega cansada, janta, vai dormir, né, então a professora, dependendo do turno que a criança fica na escola, ou com quem a criança fica em casa. Então, tem tudo isso, tem muita coisa pra estar vendo, gente. É muito assim, pedacinhos assim que a pessoa, se a gente for pegar, pensar assim, a gente fica pensando o tempo todo. A diversidade está presente também nos aspectos sociais, porém nem sempre os estudantes são vistos na sua individualidade, e assim as avaliações equivocadas descrevem suas dificuldades de aprenderem, como desinteresse, disciplina, falta de atenção. O brincar facilita a percepção de possíveis lacunas no desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. Assim, você, educador, poderá encontrar nas práticas lúdicas recursos que serão companheiros de trabalho. Por isso que eu falo, não é lá na educação infantil, é lá no idoso. Vai para sempre, está estudando, está aprendendo ali, vai, começa lá do pequenininho e vai desenvolvendo conforme a idade da criança, é um jeito de desenvolver. Logicamente, você não vai ficar brincando com adolescente, alguma coisa que você brinca lá na educação infantil, mas tem que fazer as adaptações. Deixa eu ver a educação, deixa eu ver o que eu parei para vocês aqui. Assim, você, educador, poderá encontrar as práticas lúdicas, recursos que serão companheiros de trabalho e facilitarão a escolha de atividades que potencialmente se desenvolvem com competências motoras e cognitivas, além de favorecer a socialização dos estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, alta habilidade e subordinação dos seus colegas. O legal que é? A educação inclusiva, em escola regular. Você está trabalhando essa parte de lúdico com eles. Então, vai estar criança que tem uma deficiência, criança que não tem deficiência, você trabalhando junto nessa interação. Você desenvolve bastante coisa, porque a criança que tem deficiência, que não tem, aprende muita coisa com a criança que tem deficiência. Aprende o respeito, a diversidade, sabe? Essa parte de inclusão é muito importante, gente. Olha, quando eu fiz o estágio na educação, em pedagogia, e tinha uma criança de educação inclusiva, que eu ficava acompanhando essa criança, eu aprendi muita coisa. Na época, quando eu entrei para fazer esse estágio, eu não fazia educação especial. Daí, olha, para vocês verem, como trabalhando com essa criança, eu consegui, porque eu tinha medo da educação especial. Vou falar para você que eu tinha medo de não saber ensinar, não saber conversar com eles. Ainda assim, eu preciso fazer um estudo de braille, né? Para estar conversando com essas crianças que são com deficiência visual, com surdo. Eu preciso fazer uns outros cursos que eu possa estar aprimorando mais, né? Mas eu já entrei assim com paz, sabendo assim, vou fazer educação especial para poder aprender muita coisa. E eu amo fazer essa licenciatura. É muito bom demais, muito prazerosa. Assim, eu sei que não tive a oportunidade de fazer o estágio
na educação especial, tá lá presencialmente fazendo por causa dessa pandemia que teve, mas pretendo estar fazendo, vou fazer agora esse estágio de diferente contexto, dentro do estágio de medicina médica eu vou fazer, vou ver se eu consigo deixar um estágio para terminar o ano que vem, como eu sei que o ano que vem vai ser corrido, porque eu me eliminei algumas matérias, então tô quase terminando o curso também, vai ser o ano que vem inteirinho, mas assim, pessoal, eu sei que não vem ao caso aqui da minha aula de extensão, mas para vocês entenderem como que foi importante, eu tive contato com essa criança, e nesse contato que eu tive com essa criança, que eu fiquei 1 ano e meio quase com essa criança, tendo contato com ela, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que a educação especial é uma forma que eu nem sei explicar para vocês, é só sentindo mesmo. É bem gostoso, bem prazerosa, sabe? É um amor que eu não... é um amor pra vida toda, sabe? Então, não sei explicar para vocês assim, explicando por palavras, é só por sentimento mesmo, é amor. Então, gente, daí, deixa eu ver umas partes que eu quero falar com vocês aqui nesse livro também. Então, continuando aqui no livro, na leitura, então, nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, os estudantes com deficiência encontraram na evolução da ciência a base para que a sociedade reconheça sua potencialidade e garanta seu direito à educação, ao cuidado, às interações sociais e principalmente ao afeto. Olha que legal, gente. A legislação que rege a educação especial vem ao encontro das necessidades e dos interesses dos estudantes com deficiência e transtorno global de desenvolvimento e superdotação e altas habilidades. E, nesse sentido, possibilitou avanço nos direitos e na forma da compreensão de tais educandos. Olha para vocês verem. Que eles viram que o afeto, que essa interação desenvolve melhor a criança especial, a criança que tem algum transtorno, alguma deficiência, com uma criança de educação inclusiva. Então, eu achei bem legal para vocês verem. A ciência, a pesquisa e educação e a neurociências e a outras áreas demonstraram que as pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento são inteligentes, ativas, criativas e, sobretudo, competentes na sua superação de seus desafios e têm acesso a uma rede de apoio. Olha, para falar para vocês, a criança que eu fiz o estágio lá, ela tinha deficiência, eu acho que era atogripose, o nome da deficiência dela. E ela, olha, se eu falar pra você que ela não era a primeira da sala de intelectual, ela é uma das primeiras. Porque, olha, é uma inteligência, é como assim, é como se você não tivesse alguma coisa no seu corpo que fosse debilitado e outra parte fosse mais aprimorada. Não sei te explicar para vocês. Eu preciso me aprofundar mais nesses assuntos, assim, para me entender melhor essa parte. Mas era uma inteligência que eu ficava pasmada na inteligência dela. Muito inteligente demais. Muito, 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 muito mesmo. Dava, assim, de 10 a 0 em crianças que não tinham deficiência visivelmente nenhuma. Então, os aspectos do para o desenvolvimento social, cultural e econômico da sociedade também estimular também importância e reflexo no contexto educacional. Dessa maneira, a prática